Mas aí eu tenho que voltar, né? Minhas forças, meus engajamentos por aqui. E, como eu tava dizendo, eu quis misturar a minha trava que eu tava com a deusa desse mês, que inclusive começou a destravar a partir do momento que eu falei que eu ia ver a live. Não, ia fazer a live. Simplesmente a mensagem do oráculo abriu pra mim e eu, não, tô desde o mês passado tentando entender qual que é a mensagem, qual que é o critério que ela chega até mim. E muitas das vezes as mensagens das deusas, eu vou procurar a história delas e o contexto onde, né, que foi narrado, fui corrigida esses dias por usar fábula, mas eu fui pensar em qual história cada deusa que eu trabalhei durante os meses estavam sendo colocadas, em quais situações. Então, por exemplo, a gente tem uma Lilith que foi a abre-alas para o meu trabalho com as deusas mesmo, foi onde eu captei, de certa maneira, uma mensagem para além do que o livro, o livreto e os mandamentos que temos neles carregam. Lilith é uma história que a gente conhece, né? Seja pela nossa sociedade ser super cristã, seja por algum interesse aí em histórias controversas. E quando eu pensei o que era o nome dela ao decorrer do tempo, ao passar do tempo, eu entendi que era através de como se estabelece a história com aquela deusa que importava para eu traduzir de certo modo, narrar de certo modo a mensagem possível desse oráculo. É claro que outros profissionais vão tentar, né, vão buscar escrever de outras maneiras, construir mensagens mais através, que eu também faço, mas mais através dessa inspiração poética, de certo modo, mas eu realmente queria saber se Lilith chega até nós como um nome, um personagem controverso, um personagem que, né, tá fora ali dos costumes, como que essa história manipulada por ela se encaixa nas nossas noções de como a gente se constrói no hoje, como a gente se permite experimentar a nossa vida ou viver através das imposições mais sociais. E com isso passou, né, diversas outras deusas que chegaram com elas. A gente teve uma que tratou sobre a ideia da vítima, sobre nos confrontar ali com os nossos feridos e falar, e aí, que mais, que além? Como Sekhmet, que ela também, né, vai trazer ali uma ira, uma questão descontrolada e, de certa forma, também manipulada, imparável, e como que a gente vai lidar com esses outros humores e essas outras emoções que estão muito além do nosso controle, porque tem vezes que a gente extrapola as nossas condições de lidar com as nossas raivas, muito ligado a ser bicho mesmo. Às vezes a gente tá com sede de sangue e o que para, e o que é pra gente, né? Tanto trabalhar com essa raiva, como no meu perfil eu fiz algumas coisas, é lindo. Quanto com outras condições também. A mulher mutante, que foi antes até de Sekhmet, a mulher mutante e os ciclos, foi antes ou depois, enfim. Os ciclos me deu essa ideia de, a gente tem esse ciclo, mas não é pela abertura, pela repetição que a gente está vendo. É meio que uma constatação do que é a nossa vida na Terra mesmo, desde a questão do você foi você foi um bebê, você foi uma criança, isso é um dado, essa vida acontece dessa maneira, e essa percepção que eu estou no lugar certo, eu estou vivendo realmente uma coisa muito única e isso, uma coisa muito única, muito indivisível. Eu posso até contar da minha experiência, na vida, mas sempre vai ser algo que é muito específico, pode ter similaridades e tudo. Então, essa percepção que eu posso me entender enquanto ciclo para aproveitar de certa maneira todas as vantagens e desvantagens que vem dele foi muito positiva. E aí, isso aí foi entre aquele período de abril até julho. A gente foi pegando algumas coisas, né? Eu já trabalhava com as deusas de outro jeito, mas dessa maneira mais organizada e pensando bem aonde se localiza a história dela,
foi que eu captei. Realmente, Sedna mesmo é uma deusa que vai trazer uma história muito impactante, onde a promessa de vida melhor para o seu povo e tudo fez ela abrir mão a primeira vez de si, e a segunda vez quando ela foge de um casamento e pede auxílio ao pai, e aí ele corta a mão dela, deixando ela afundar no mar. É um segundo momento onde ela coloca essa autonomia, essa liberdade, essa possibilidade de futuro na mão de outro. E a partir disso tem uma transformação. Claro que todas elas têm significados muito mais intensos, mas interessava, quando a gente encontra o oráculo, saber de que maneira, né, claro, seguindo alguns parâmetros, a gente vai trazer essas mensagens. Gente. E aí que chego, né, para além dessas deusas, eu chego numa ideia de que, cartas, poder, vítima, ódio, raiva, ciclos, fala muito de um processo que, ou vamos lá reconhecer a duras penas, vamos pensar o que é essa razão, o que são as emoções, de certa maneira, muito pontuais e muito colocadas ali de a raiva eu vou trabalhar emoções, os ciclos eu vou trabalhar essa percepção de si, posso ir para a filosofia. O poder é sobre essa história e essa autoridade para contar. Essas questões estavam pontuadas em um campo, em um lugar muito, não prático, mas de certa maneira isolado. Essa mensagem que chegou com ela chegou de uma maneira mais... eu consigo criar assimilações, criar percepções. Eu acho que quase que trazer para a Terra essas histórias, esses contos, essa narrativa que traz delas. E aí, quando eu tirei no mês de agosto, eu encarei, né? Cheguei com Tara. Centralização. Gente, quando eu peguei, eu olhei e falei, hindu ali, essas paradas, vou estudar, vou ler qual que é a história, de onde parte, de onde não parte, como é que a gente trabalha. E aí eu já descubro... Vem aí. E aí eu já descubro que a Tara, ela não é uma deusa, tipo, uma ideia de uma só. A gente tem várias versões estéticas, imagéticas, né, de como que são essas deusas, de como a gente coloca, mas a questão dela é que ela não era só uma realmente existir. Existe a verde, existe a branca, existem culturas e nacionalidades diferentes para a história dela. Nossa, eu gosto muito. Assim, eu vou até... Tem a mitologia no livro, mas eu vou atrás desse compor mesmo, gosto de ver. E quando eu cheguei nessa multiplicidade, né? Então, essa Tara aqui eu vejo de X forma, ela é a verde, então ela é para outro lugar. E eu fui mergulhando nos vídeos do YouTube, mergulhando mesmo, e cheguei numa ideia sobre como que esse ocidente vai tentar trazer essa deusa. E aí tem umas assimilações com ela, que é meio Nossa Senhora. Gente, o que eu faço com essa informação, né? Eu fico assim... Então, tem um correspondente que alguns estudiosos falam, tá? Não sou eu estava ali no YouTube vendo alguns vídeos, buscando alguns sites. E aí eu pensei, eu duvido, não acredito que é assim, mas eu falei, como é que eu vou pegar essa noção maternal, essa noção de ideia realmente do que essa figura representa, de acolhimento, de tudo, e trazer e pensar na centralização também. Aí eu fiquei muito mais confusa. Olha só, mais um dia que o cristianismo, né, deixa a desejar ali. Então, a minha primeira maneira de me conectar com a deusa, que é normalmente essa pela história, como essa crônica da existência dela é contada.
Dessa eu já putz, não deu. Falei, então vou partir, vou levar adiante, empurrar com a barriga de certa maneira e vou ver o que é o decorrer do dia. Foi muito... a gente aprende com as vivências e foi isso. Eu falei, bom, não deu pra mim, não achei o que bateu, achei que eu fiquei mais confusa do que tudo. E aí eu pensei, vamos voltar ao que eu já faço, que é ler, né? Tudo que tá no livro. Vamos voltar à poesia. E aí, a poesia que ela carrega, ela começa um pouco assim. Sento-me com a atenção concentrada na respiração. Respirando e expirando, inalando e exalando, interiorizando e deixando sair. A dança da criação, a dança do universo, a dança da vida. E aí, continua o livreto que vem realmente com a caixa do oráculo. E aí eu falei, então centralizar é meditar. Realmente essa questão da meditação, do vamos respirar, vamos parar, vamos ficar, né? Não ficar à mercê das energias, que isso é outra questão, mas vamos tentar entender, interiorizar os nossos pensamentos, organizar as coisas. E mesmo assim, eu achei que tinha pegado, eu escrevi algumas coisas, mas mesmo assim eu não senti que essa era a maneira, por mais que a meditação, né, essa questão de reservar um horário para fazer essa reflexão ou para dar uma pausa, uma parada na vida, vai ser um dos contatos, vai ser uma das maneiras com a qual a gente vai trabalhar com as deusas. Eu ainda não senti que era nesse caminho. Então, veja bem, a primeira maneira de entender contos, mitos, a leitura deles para fazer a história, né, para trazer a mensagem da deusa pra gente, não deu, não senti liga. Fui parar num lugar que foi conectar com o cristianismo, com Nossa Senhora, embanando mais. Então falei, bom, não é esse caminho. O segundo caminho, que era pela poesia, esse ler, por esse entender do que é o exercício da deusa com a deusa, né? Eu também não consegui me conectar à mensagem. E aí, a gente tá, no dia 7 de agosto, pensem que foi... Eu tirei essa carta e mandei no meu grupo o banquete. Inclusive, se quiser entrar no meu grupo de mensagens, agora estou mais ativa lá com mensagens, orientações, dicas e mais coisitas de outras coisas, outros mundos que envolvem a minha cartomancia, a minha reflexão. O link tá na minha bio lá, você consegue acessar para pedir ali autorização para entrar no grupo banquete. Enfim, voltando, né? Eu não consegui, eu levei, mas eu não consegui, então tem uns 15 dias que eu tô com essa mensagem. Eu falei assim, ok, tô travada, comecei a duvidar se eu tinha conseguido realmente tirar uma deusa do mês, pensei sobre as condições que eu fiz essa tiragem, pensei em várias coisas e no final, quando quando ontem eu me deparei com essa ausência de palavras, eu até fiz uma colagem para representar essa energia que a deusa traz. Quando eu decidi realmente fazer a live, me veio toda uma compreensão daquilo que eu não tinha visto antes e descobri por que eu tinha ficado bloqueada, pausada em relação a Tara, a deusa do mês de agosto. Essa deusa, ela carrega os ideais, a palavra, né? Centralização. Centralização, a gente vai partir para obviedade, que é, né, aquele momento onde a gente se organiza em torno de algo e, no caso, se a gente está sendo provocado em várias frentes durante os meses com as outras deusas que passaram por aqui a investigar partes isoladas de nós, do nosso contato com a vida, com a experiência, com o outro também,
A centralização é nesse eu indivíduo, mas não de uma maneira onde eu vá assim, eu quero me descobrir, eu quero me entender, não a partir desses modos onde ideias de autoconhecimento entrem, porque não é bem sobre isso. Tanto que quando eu pensei na meditação enquanto uma condição para trazer a mensagem, eu tinha muito voltado para esse processo. Então, a gente vai fazer com a Tara a acomodação de quem fomos, do que somos agora, de quem seremos no futuro. E não deu certo. E realmente a mensagem começou a se inscrever quando eu olhei de novo e tentei ver sobre quais faltas minhas ou da minha ideia dela estava equivocada, estava errada. E aí eu cheguei no X da questão. Eu estava vendo a centralização enquanto um movimento desse retorno ao centro para parar, para pausar, para tirar um tempo de todo o ruído, de todo o acúmulo, apenas se remover. E nessa ideia do parar, do pausar ali, de certo modo, era onde eu estava errando. A mensagem da centralização, fiz uma colinha, né? Ela vai aparecer em períodos muito tumultuados, então a vida vai se organizar em tumultos, e esses tumultos vão ser por diversas ações que tivemos no passado. Pode ser que a gente tenha postergado algumas coisas, de outras a gente vai ver o tumulto porque a vida está acontecendo, e aí para a vida que queremos, tanto se for no rumo mais pessoal quanto profissional, a gente vai estar ali sofrendo de certa maneira os efeitos do que aquilo que a gente andou em busca estava. Então são dias tumultuados, preenchidos aí, e que necessitam de respostas mais ativas, e respostas ativas vai exigir também uma resposta mais coerente, honesta, e que possa te gerar algum sentimento de reconquista. Então, a própria ideia da Tara, da centralização, ser esse retorno para casa, depois de passarmos até por um papel de vítima em outros meses, é sobre ser capaz ali de entender em que ponto estamos nessa conciliação entre aquilo que necessitamos para existir, para caminhar, para ser no mundo, e como a gente tem filtrado realmente as nossas escolhas por aquilo que não apenas é benéfico no sentido do eu quero, mas do sentido do é esse o meu desejo, é esse o meu foco lá na frente. Então, muitas das vezes a gente está pensando, né, em se encontrar num lugar onde temos um eu idealizado e o eu real, e em vez de ficar entre esses dois estágios, a gente consiga centralizar para unir aquilo que faz parte dos nossos desejos íntimos, do que queremos conquistar enquanto seres humanos que vão viver determinado tempo na Terra e não para sempre. E quando eu volto para o livreto, eu volto também entendendo sobre a ideia que eu confundi o parar, eu confundi a abordagem dela, porque em nenhum momento ela fala sobre, né, o mito ou o significado da carta, vai falar sobre parar. Ela fala sobre concentrar-se. Concentrar-se. Então, a minha confusão entre vou parar para me centralizar e concentrar para me centralizar foi o que trouxe a dificuldade e o que é o nosso impedimento. Os dias e as semanas que eu fiquei sem conseguir trazer a mensagem foi porque realmente na urgência não, né? No desejo, na vontade de fazer sentido e ser mais agradável ao paladar, pensando né, no que o mês de agosto pode ser, eu acabei querendo uma resposta mais rápida no lugar de me concentrar. A partir do momento que eu lembrei sobre quais são os objetivos, até de eu estar aqui, até de eu estar fazendo a live, mas trabalhando enquanto cartomante,
que é narrar as histórias para os oráculos, narrar as possibilidades para quem chega à minha mesa como consulente, foi aí que eu falei, então a minha escolha por fazer a live, dividir o processo e entender, né, como que esse processo se dá para mim, apresentando para vocês e organizando para mim, foi aí que eu me concentrei, né, para ser quase redundante aqui, consegui me concentrar para entender sobre quais aspectos essa mensagem se ancora. E aí, desse concentrar-se, tem também um segundo conjunto de ideias que é o que vai trazer a Tara. É concentração da percepção. Concentração da percepção, né? E o que é essa essa percepção, né? Peguei aqui no dicionário, então vamos. O que é essa concentração da percepção? É a gente passar a entender, se concentrar para entender e interpretar por quais maneiras, por quais símbolos, significados, as informações vão passar a ter sentido pra gente. E aí, a percepção, a gente está falando realmente daquilo que são, até mesmo olfato, sensibilidade, intuição, sobre quais embalagens esses nossos sentidos estão sendo ou direcionando a gente a quais respostas, a quais movimentos. E aí, né, então a gente vai ver a percepção como, novamente, recepção da informação através dos sentidos. Então é como se a gente, até aqui, trabalhando isoladamente, sobre tudo que vai ser na vida, sobre as mensagens que o oráculo da deusa trouxe, é agora que a gente chega apurados, bem apurados, para falar, eu entendi o que é o meu poder, que a minha história muitas das vezes não está sendo contada por mim, com Lilith. Entendi o que é a raiva com Sekhmet. Entendi o que é os ciclos da vida com a mulher mutante. Entendi que muitas vezes me revitimizo no sentido de achar que eu não sou para além daquilo que me doeu, para além daquilo que me permiti ser. O amanhã é um lugar que não existiu, o amanhã é um lugar que repete as minhas dores. Então, ela nos ensinou como sair desse processo da vítima. E aí a Tara, a centralização, ela veio para nos ajudar nessa construção mental do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente, para falar, olha, você precisa exatamente desse aqui e agora, desse corpo e dessas experiências para ser capaz de tomar decisões emancipatórias e também para dar passos onde a confiança, ela não se cria apenas pela ideia do que é bom e ruim no mundo. Ela vai se criar através dessa maneira com que você, a partir de agora, começa a perceber onde e como e por qual construção, por qual maneira e quais modos, e aí pode falar questões morais que vêm perpetuando suas escolhas, você vai estar. Então, quando eu chego com a deusa Tara nesse momento, nesse lugar, a maior questão que ela trouxe, né, tinha que anotar, depois de toda essa trajetória por aqui, a maior noção que ela trouxe foi, a gente vai começar a investigar, principalmente, quem está marcando o tempo dos nossos movimentos. Então, se no primeiro lugar eu vi Tara enquanto a deusa que parou, que foi, agora eu começo a pensar assim, então ela está querendo entender o que do meu movimento está regido por outras coisas. Ela centraliza para que eu possa, de novo, voltar a intuir através das condições que a minha história foi capaz de me trazer. Esse corpo vivo é capaz de reunir e falar, bom, o mundo está dizendo que se eu for para X lugar, se eu comprar X coisa, vai ser bom para mim. Eu penso, vai ser bom, o mundo fala que é bom. E aí ela fala, por que antes de fazer essa escolha, você começa a pensar em
quando você está em lugares similares desse, como você se sente? Como a sua intuição trabalha para te dar essas informações sobre um sim ou não? Então, a gente enriquece nossa capacidade de oferecer uma certa dignidade para os nossos sentidos. E é nesse lugar que a concentração e não pausa da Tara vai trazer os recados. Então, deixa eu tomar uma cervejinha. Quando ela nos pede para falar, né, vou perguntar aqui as cartas, quem está marcando o tempo dos nossos movimentos, a gente começa a pensar que parar e ser capaz realmente de respirar fundo antes de... Amiga, eu tenho dificuldade de meditar, ansiosa, mas eu ainda quero. Então, quando ela não apenas trata da questão do você precisa parar, mas começa a falar, existe uma história e um conjunto de desejos que você quer ser e ter na vida, que são desejos realmente que são para além de vontades momentâneas ou vontades do mundo, você começa a pensar que como que eu vou ajeitar o meu compasso, como que eu vou ajeitar as minhas escolhas, as minhas ações, as minhas decisões, para que elas sejam mais coerentes com o meu desejo. E é nessa pausa, né? Então, tem determinado passo do poema, né, que ela vai falar assim... meus olhos veem tudo, conhecem tudo e observam enquanto eu respiro. Que é mais um chama, né, a realmente a essas maneiras de comunicar que não partem da voz da palavra, mas partem de sensações e de percepções que ao longo da vida vão desenvolvendo aquilo que é um sim ou um não pra gente. Falando muito aqui. E ainda, né, tô construindo com vocês aqui a mensagem, mas foi importante para mim, de certo modo, tomar a decisão de querer construir essa mensagem coletivamente, né, aqui com vocês online, porque a grande ideia que eu tinha então vou receber essa mensagem de uma maneira isolada e de uma maneira, né, silenciosa, não era bem o que ela trazia. Tanto que outro ponto que me chamou e que me confundiu em certo momento foi que Tara vai ter aí, né, como eu falei, suas nacionalidades, suas culturas diferentes, porque ela vai existir história da versão verde, da versão branca, e aqui lembrando novamente que eu estou trabalhando apenas na noção do oráculo da deusa, pegando os mitos e as histórias de uma maneira com que eu mantenha elas no oráculo e não fique ampliando também para trabalhar aquela deusa como se eu fosse expert ou especialista. Então, focando aqui. E aí, a pluralidade de maneiras de abordar ela, e todas caíam numa ideia de tem a proteção, tem essa ideia do acolhimento, tem a ideia também dessa capacidade de tanto ser essa deusa que capacita a vida quanto tá no fim. Me confundiu, mas faz muito sentido agora quando eu percebo que a maior mensagem que ela vai trazer é realmente uma mensagem onde, aspas abertas, ela também é a deusa do autocontrole e do misticismo. Da primeira lágrima de compaixão formou-se o lago. No meio desse lago surgiu uma lótus. Quando ele floresceu, Tara emergiu. Então tem ali, né, uma questão muito delicada desse nascimento, desse sofrimento pelo sofrimento do outro, mas eu confundi tudo isso com uma direção de vamos ser puros, quando ela pensa em autocontrole e misticismo, numa ideia de realmente conseguir trazer pra gente a possibilidade de que, por aqui você tá acolhido, protegido, agora seja capaz, né, de ser o leitor, de ser a pessoa que percebe sobre para onde e quando, em que lista, em que altura os seus desejos reais,
aquilo que você aplica enquanto fundamental para o seu eu, para a Francine, para a Lieno Marte, para o seu eu, está correspondendo àquilo que você obtém agora, as escolhas que você fará daqui a pouco e continuará fazendo. Então é um mirar-se onde o conjunto da sua história, o conjunto da sua origem já foi capaz de desenvolver para você um tato e uma ideia sobre o que são as decisões, as melhores escolhas para você. Mas essa condição só retorna se a gente é capaz um pouco de abafar esse eco da vida, e aí cada um vai entender, realmente como como que esse lugar do concentrar serve para você. O importante é realmente colocar ali uma certa intenção de falar assim, ok, de tudo que eu sou, do conjunto da história que eu sou, quais são as vezes e quais são as condições e opções que eu tenho para fazer e para alcançar aquele eu, né, aquele desejo, aquele futuro onde o eu indivíduo seja capaz de ser tão coerente com esse eu centro. Esse eu, né, esse eu que ando projetando para o futuro e essa centralização. Então, ela é o retorno para casa nessa ideia de que também, né, sou único pela minha história, e o conjunto dela é o que me liberta e me faz capaz de realmente viver tantos anos e não me sentir de fora ou me sentir arrependido por ter acompanhado apenas a vida e os ecos do mundo externo. Ufa, falei muito, gente. Ai, eu não sei como é que eu vou fazer o workshop em 1h30 se eu tô aqui desse jeito. Então, esse retorno ao centro, né, traz pra gente essa ideia de a partir daqui, a partir desse mês, a partir de agosto, eu conseguirei realmente ter uma nova participação da minha vida, não fazendo escolhas aleatórias, não criando, me chamando de professora, mas realmente falando, putz, existe um caminhão de algumas experiências que são capazes, que estão em mim e que são capazes de mostrar uma direção, muito mais do que falar o que é o caminho, mas de mostrar uma direção. Hoje, né, gente, eu tô terrível na rede ao lado, terrível, alguém tem que desinstalar. Eu vi um discurso da Maria Homem, né, num curso que ela vai dar sobre depressão e outros efeitos, né, ansiedade e tal. E aí ela trata sobre um aspecto de que muitas das elaborações, das análises sobre a depressão, a psicanalista, né, vai levar a gente para o corte do desejo, aquilo que fala quero e vou e me lanço aquilo. Então, muitas das vezes a gente é podado, e aí independente da questão desse desejo, disso que faz a gente ir. E aí, né, a gente pode falar sobre as pressões e noções sociais do que devo fazer, se eu tenho tal idade, se eu tenho tal perfil, então o que eu deveria fazer. Então isso poda o nosso desejo, que às vezes não tem muito critério, não tem muito... pode cair e ser hipócrita. Então, essa centralização de Tara, que é capaz de expandir um pouco a gente nessa permissão do conjunto de coisas que a gente é também esse lugar do eu quero entender de novo, retomar na minha vida o que é esse impulso que me acompanhou desde sempre, desde bebê chorando ali, porque sim, quero leite de uma criança que deseja um brinquedo, deseja uma coisa, eu quero voltar a esse que vai. E para isso eu preciso ter condições suficientes para me pensar, para me colocar enquanto essa pessoa que
Colocar aqui, aquilo que eu quero, que eu preciso ser. É tipo assim, gente, muita parada. Deixa eu ver outra coisa que eu tinha marcado que tinha a ver com isso. Enfim. Então, a gente vem trabalhando com ela nessa coisa, véi, você passou ali, analisou tudo, e aí agora? E agora? Centralizo para você perceber que existe essa bagagem dentro de si, mas não é meditativa. E também ela entende que esse lugar essa centralização serve também para frear, de certa maneira, aquele impulso que vai nos levar para lugares malucos ao decorrer do tempo e que muitas das vezes pouco tem a ver com o nosso desejo, com aquilo que pulsa na nossa vida e muito mais sobre a maneira que a gente quer ser visto socialmente. E assim, aproveitando também, gente, que eu recebi elogios aqui de explicar bem ser professora, no final do mês de agosto, vou fazer nesse final de semana ali uma enquetezinha. No final do mês de agosto, eu quero fazer a primeira apresentação do meu workshop que ficou em meses no trabalho, o Aprendendo a Narrar, onde a gente vai falar um pouco do que é narrar, do que é a narrativa, da construção dos oráculos. Vamos falar de como o ser humano precisa narrar. E é isso, né, que é a nossa grande tecnologia, ser capaz de contar as histórias, pensando também em como que essas origens de narrar não apenas dão sentidos individuais, mas são capazes de nos fazer entender enquanto coletivo. Se as redes sociais querem fazer da gente cada vez mais nichado, mais fechado, muitas das vezes são as histórias, os contos, as prosas e aquilo que se repete, né, ao longo do tempo, é o que faz a gente entender que a gente está e sempre estará em relação, em comunidade. As maneiras com que isso vai acontecer, muitas das vezes a gente teme, né? Um dos livros que eu utilizo para isso é o livro A Crise da Narração, mas vocês vão saber mais quando a gente estiver lá falando. E aí, esse final de semana eu solto a enquete pra gente. Mas, para quem tá por aqui, eu realmente, primeiro, né, agradecer. E eu ainda vou pegar essa live, vou estruturar ela de uma maneira, né, numa escrita mais organizada pra gente entender e captar ainda mais essas mensagens dela. E como eu falei, né, a minha dificuldade de construí-la é a dinâmica que uma cartomante precisa ter para falar: se eu não consigo tirar daqui, se eu não consigo tirar dali, o que eu faço? Eu preciso dessa questão de... Preciso ter várias cartas para me colocar. E assim, né, participando também de outros, tanto desse laboratório do workshop, que vai ser, né, a primeira apresentação, porque eu quero realmente fazer dele um projeto, como que fala? Um projeto que vá durar, vá se estender. Eu também vendi por um tempo, por um mês, o e-book, onde eu falo antes do futuro, que existem nos oráculos, mas por uma coisinha muito boa eu tive que tirar, porque não podemos falar para não dar azar, né? Mas se der ruim também, se der ruim e eu não consegui, ele volta com outra cara e com tudo, mas tá certo. Oi, amigo Tintim. De certo modo, né, a sugestão de ritual para Tara é uma das coisas que, gente, é o clássico do misticismo mesmo, que é encontre Tara por meio da respiração. Vocês entenderam que eu tava assim, não, é meditar, parar, ficar lá, eu entrei em parafuso, e ela só tava falando assim: ei, respira que você vai encontrar a resposta, em vez de seguir o bonde ou travar o seu bonde por aí. E deixa eu ver. E bom, gente, para quem, né, para quem quiser terminar, ampliar essa conversa em uma leitura mais, como diz,
mais particular e tudo, a gente pode fazer baseado exatamente em investigar quem está marcando o tempo dos nossos movimentos, quais condições temos de sair, a gente pode trabalhar num tema. Vou fazer pelo aquele precinho nosso do Ler a Trama, que é 90, mas muitas das coisas que eu vou falar sobre ela e de pensar sobre como que esse retorno para casa de Tara vai trazer pra gente, pode ser esse espaço, a gente já não tem umas coisas para falar e tenho, vai ser o espaço em que a gente consegue reconhecer o que a estrada, né, o que viver fez com a gente para decidir o que a gente quer levar e continuar, vai levar para frente. Então, quero fazer essa abordagem também mais tarde ou amanhã. Eu vou publicar ali a promoçãozinha voltada para essa deusa, mas ainda vem texto, ainda vem diálogo, tem falação pra gente. De toda forma, para quem entrou agora, agradeço também. Vá lá no meu feed, vê se você curtiu tudo, porque, gente, eu sofri um soft ban pelas redes sociais por ficar falando de política, e olha que foi só uma risadinha e uma imagem da Dilma que fez tudo. Então, preciso aí aumentar o engajamento, aumentar aí, né, os diálogos, e agradeço demais. Vou falar mais, vou ter outras abordagens que trabalho, mas elas serão mais para o final de agosto. E no final de agosto venho Aprendendo a Narrar, onde vou apresentar o meu primeiro workshop, mas vai ser uma coisa muito mais voltada para a construção, como foi essa live que eu mostrei, as maneiras de desencontrar uma mensagem e através desse desencontro também tirar outros modos de trazer ela para cá. É com isso aí que eu vou ficando no vídeo, né? Nos vídeos mensais, leituras mensais no YouTube. Eu tô terminando de editar os últimos para postar, mas até lá a gente já tem alguns. E é isso, gente. Várias frentes, estou assim, todas as redes com esse @, menos no YouTube, porque temerosa. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. E beijo, bora fazer consulta comigo também, galera, porque, olha, tenho contas para pagar e tenho que justificar esses meus momentos no celular, porque ninguém tá entendendo e tá me chamando de viciada. Enfim, tchau, tchau.